Você que se preocupa em fazer uma atividade física numa academia ou em algum lugar de natureza, como na praia, fazer um esporte, enfim. Nós temos visto muitos acidentes, ou seja, morte súbita durante a atividade física e até mesmo com atletas. Nesse momento, nós temos que prestar bem atenção de fazer uma abordagem sobre isso muito incisiva, porque está acontecendo demais isso. E existem vários fatores que são contribuintes para essa verdadeira tragédia. Pessoas novas que vão com o intuito de fazer atividade física e tem uma morte súbita. Nós tivemos vários casos aí na televisão, enfim, nas mídias. Tivemos um atleta de futebol que teve uma parada cardíaca dentro do campo e foi revertido. Depois ele colocou um desfibrilador, ou seja, um marca-passo que não deixa ele entrar em arritmia. E com isso ele pôde até voltar a jogar futebol, né? Tivemos outros que não tiveram o destino tão bom quanto esse jogador, como outros que caíram e faleceram dentro de campo. Tivemos um episódio aqui no Brasil, alguns anos atrás, de morte súbita jogando futebol. Na minha opinião, tudo passa por uma avaliação criteriosa de um cardiologista, que vai avaliar através da anamnese, do exame físico, da anamnese, o que ele vai falar, o que a gente vai perguntar, o exame físico e os exames complementares, para que possamos liberar essas pessoas para uma atividade física, mas com segurança. Existem muitos outros fatores que interferem no coração. Por exemplo, o uso em excesso de energéticos, ele é muito prejudicial ao coração. Nós temos o excesso desse uso levando a vários problemas, principalmente de arritmia e elevação da pressão. Outro fator é que o paciente não sabe, a pessoa não sabe que tem um problema estrutural no coração. Existem várias doenças que não dão sintomas durante a adolescência e que vão aparecer no início da adultidade ou até mesmo depois. Primeiro são as doenças congênitas, as doenças que os pacientes nascem com isso, e outras que se desenvolvem no decorrer da sua vida. Uma das doenças que mais vitimiza os pacientes na idade mais nova chama-se cardiopatia hipertrófica. O que significa isso? O coração tem um pedaço dele, o septo, que fica mais grosso do que o normal por uma variabilidade genética e ali começa a gerar muito arritmia. Ou seja, arritmias que podem ser fatais, arritmias que causam um descompasso muito grande no coração e que faz com esse paciente cair. Ao cair, se não for desfibrilado, se não tiver um desfibrilador, se não for atendido por uma equipe que saiba fazer as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, vai vir a falecer. Eu posso falar de mais 3 ou 4 entidades, doenças, que causam essas mortes súbitas, certo? A displasia arritmogênica do VD, por exemplo, do ventrículo direito. É uma doença que dá numa parte do coração que também gera arritmias. E essas arritmias são potencialmente malignas. O que define a malignidade de uma arritmia? De um descompasso no coração. É se esse descompasso é tão forte que o coração não consegue bombear o suficiente de sangue para o cérebro. E aí a pessoa leva a queda e, se continuar, vai parar. Com isso, não vai ter oxigenação no cérebro e vai naquela cascata da parada cardíaca, da parada cardiorrespiratória cerebral. Então, nós temos que sempre realizar exames. É muito importante a realização de exames antes de fazer uma atividade física. Hoje em dia, eu sou solicitado até para fazer exames para pessoas que vão ingressar em um tipo de teste físico para ingressar em algum emprego público, seja ele da polícia, seja ele militar, seja ele para auditor fiscal, enfim, para uma série de empregos que há necessidade dessa avaliação. Então, para você ver o que está acontecendo de precauções no sentido desse paciente não chegar lá no emprego que ele se propôs a trabalhar, passou no concurso público,
ou às vezes até mesmo você tem que avaliar para ele fazer o teste físico para esse emprego público. Nós temos essa sequência de avaliação. Primeiro, a anamnese, você vai conversar com o paciente, perguntar se há uma história na família do paciente, o que ele tem de problemas na infância, se ele teve sopro, se ele não teve sopro, uma série de coisas que a gente vai perguntar durante a anamnese para que possa dar uma dica se esse paciente tem uma predisposição ou não a desenvolver um problema cardíaco e até mesmo um evento desse. Então eu sou muito solicitado para fazer avaliações para pessoas que vão praticar atividade física, inclusive nesses concursos. E precisa hoje em dia de uma avaliação com exames. Antigamente, até no futebol mesmo, que agora está muito mais profissionalizado, os jogadores eles só passavam para o eletrocardiograma, o exame mais simples que tem na cardiologia. Hoje em dia, eles têm que submeter também, além do eletrocardiograma, ao teste ergométrico, aquele da esteira, que vai nos dizer se durante o esforço esse paciente tem a tendência de ter algum evento. E além disso, o ecocardiograma, que até, inclusive, eu realizo dentro do meu consultório. Ele vai dizer para mim se esse paciente tem um problema estrutural no coração, seja nas válvulas, seja no septo, um defeito que passa o fluxo, seja no músculo cardíaco, que vai definir que ele possa ou não fazer atividade física. Porque se ele tiver um problema estrutural muito grave, talvez ele nem possa realizar nenhum tipo de atividade física. Porém, eu estou falando de um percentual baixo, mas que você tem que zerar os riscos, porque está se falando de cardiologia, está se falando de coração, ou seja, coração mata e mata rápido. O paciente vai fazer a sua atividade lá na esteira, começa a correr na esteira, de repente tem um mal súbito e cai numa academia. Tudo bem que hoje em dia as academias têm que ter pessoas treinadas para fazer as manobras de ressuscitação cardiopulmonar e até mesmo o desfibrilador. Muitas vezes até tem lugares que não tem, né? Mas a maioria das academias tem que ter ou deveriam de ter. Às vezes o paciente vai para a praia, vai jogar o seu futevôlei, vai jogar o vôlei, não fez a avaliação e tem um quadro de morte súbita. Um pouco mais velho, às vezes com mais de 35 anos, aí nós já temos que pensar na doença que eu falo sempre, em outras situações, em outras postagens minha, que a primeira causa de morte e incapacidade é a doença cardiovascular em primeiro lugar. E um dos mais cotados é o famoso infarto. As pessoas com mais de 35 anos de idade, elas têm que fazer essa avaliação para ver se tem algum problema de entupimento nas artérias que possa levar elas ao infarto e à morte súbita, jogando no vôlei, fazendo uma atividade física. O que a gente vê muito é na corrida, é no vôlei, é na natação, é no ciclismo, são nas academias, no futebol. A morte cardiovascular, a morte cardíaca, ela é simplesmente muito traumatizante para filhos, para as pessoas que ficam aqui nesse mundo. E o paciente, ele quase não sofre. Diferente da morte por câncer, por exemplo, em que o paciente vai já sabendo o que vai acontecer, as famílias já sabem o que vai acontecer. Olha, o tratamento está indo bem, melhorou do câncer, às vezes não. Olha, voltou o câncer, tem um implante metastático em outro órgão, já tem uma lesão já na função do órgão, do fígado, do cérebro, do pulmão. Então a gente já vai se preparando para essa finitude. A família já vem se preparando. No caso da doença cardiovascular e morte súbita, às vezes é um pai de família que sustenta a família, está numa idade hiperprodutiva, no auge às vezes da sua produção, e ele é vitimado com um infarto e uma morte súbita. Isso causa um problema social, inclusive, na família, porque ele mantinha a família. Isso leva a traumas gravíssimos. Então nós temos que prevenir todas essas situações. Pessoas mais novas, com média idade, e idosos que vão fazer atividade física. Temos que prevenir tudo isso com diferentes avaliações para cada faixa etária, procurando doenças compatíveis com a faixa etária. Através de quê? Através de uma consulta médica, de uma anamnese, o exame físico e os exames complementares necessários para cada tipo de faixa etária. Para evitar o quê? Evitar os problemas durante a atividade física. Então, se você tem medo
de cair duro dentro de uma academia ou fazendo o seu esporte preferido, passe a fazer uma avaliação anual do seu coração. Se você é novo, começou agora a querer fazer um tipo de atividade física de alta performance ou de média performance, o futebol, o vôlei, ciclismo. Se você quer tudo isso, passe pela avaliação de um cardiologista antes, que seja avaliado dependendo da história sua, da história da sua família, das suas queixas ou não, porque muitas vezes não tem queixa. Aliás, a maioria das vezes, o coração, as doenças cardíacas, elas não dão sintomas. Às vezes, o primeiro sintoma é uma morte súbita, ou é uma síncope que leva uma queda e pode ter um traumatismo craniano, pode ter outras consequências. A pessoa está nadando na praia ou está nadando na piscina, não tem um salva-vida e ela faz um evento e acaba morrendo afogada. Não morreu às vezes do coração, fez só uma baixa de pressão, fez só uma arritmia, mas ela fica afogada e acaba morrendo. Então, todas essas situações nós temos que prevê-las. E hoje em dia a gente tem como, através de um arsenal de exames, de tentar minimizar esses riscos, de ter esses problemas, que são extremamente graves. Isso tem aparecido muito na mídia, porque é grave. Tivemos todo mundo se lembra de alguém que estava fazendo algum tipo de atividade física, ou de alguém que foi noticiado nas redes sociais, que teve um quadro desse, uma morte súbita durante a atividade física. Então, você que quer prever se você pode ter um problema grave que vai levar a você morrer durante a atividade física, você tem que ir a um cardiologista, fazer uma avaliação criteriosa, de acordo com a sua idade, vão ser feitos uma completa devassa, uma completa avaliação no seu coração para te liberar para atividade física. E não pensem vocês que isso é excesso. Não, isso é necessidade de passar por uma avaliação antes de fazer qualquer tipo de atividade física. Em qualquer idade é importante essa avaliação.